O Cruzeiro tem um novo técnico para chamar de seu e para te contar todos os detalhes da chegada do Zé Ricardo, técnico de 52 anos. Foi apresentado hoje de manhã na Toca da Raposa 2. Fazer o seguinte, vamos para lá, porque a Rafaela Potter tá na cola do novo técnico do Cruzeiro e vai contar tudo pra gente. Oi, Maurício. Pois é, o Zé Ricardo foi apresentado agora há pouco pela manhã aqui na Toca da Raposa. Fez a primeira entrevista coletiva como novo técnico do Cruzeiro. Já comanda o primeiro treinamento às 3h30 da tarde. Aliás, o treino estava previsto para hoje pela manhã às 10 horas, mas mudou o planejamento justamente por conta da apresentação do novo treinador, que tem trabalhos no Brasil, no Vasco, no Botafogo, no Internacional, mas que vem e chega até um pouco sob o olhar de desconfiança do torcedor, porque vem de um trabalho não bem sucedido no Japão, no Shimizu Pulse. Ele chegou lá na temporada passada com a missão de evitar o rebaixamento do time, não conseguiu, e no início de 2023, em 9 jogos, só uma vitória. Mas ele falou que os momentos são diferentes, disse que tem muita confiança e convicção que vai fazer o Cruzeiro voltar a vencer e mais. Falou de outros objetivos para o restante da temporada. Vamos ouvir as primeiras palavras do Zé Ricardo como treinador do Cruzeiro. Institucionalmente, o Cruzeiro busca uma vaga numa competição internacional. Só que a gente precisa sair desse momento ruim que a gente passa e aí sim buscar. O nosso primeiro objetivo é retomar as vitórias, só entregando o trabalho, entregando o rendimento, entregando uma maneira de jogar onde a gente conecte com a torcida. Então, dessa forma, a gente espera ter uma equipe agressiva, uma equipe que compita durante todo o tempo da partida, busca o gol de forma equilibrada, mas de forma constante. Venho para ser mais um componente dessa reconstrução do clube. Tomara que tudo dê certo e a convicção é que a gente pode entregar aquilo que o Cruzeiro pediu. Tá aí a palavra do Zé Ricardo, mas a saída do Pepa também foi assunto na entrevista. A diretoria explicou o motivo da demissão, Rafa? Então, Maurício, o diretor executivo Pedro Martins também estava presente na apresentação do Zé Ricardo, conversou com a imprensa e muitas perguntas foram voltadas para isso, para a demissão do técnico Pepa na semana passada. Ele não falou claramente sobre o que se teve um ponto exclusivo assim para a demissão do treinador, mas ele disse que várias situações foram avaliadas. Chamou muito atenção quando ele falou de situações no treinamento, de falta de energia, enfim. Muito foi avaliado para tomar essa decisão, que nas palavras do Pedro Martins foi uma decisão sim arriscada. E até o Zé Ricardo, ele vem com um contrato, viu, Maurício, não só até o fim de 2023, mas com um planejamento a longo prazo até o fim de 2024. Mas ele disse também uma palavra muito forte do Pedro Martins, é que todos, quando se precisa demitir um treinador, saem derrotados. Vamos ouvir o diretor do Cruzeiro. Se teve alguma pessoa que ficou feliz com a saída do Pepa, essa pessoa não tinha que estar no Cruzeiro, porque ela não entendeu o clube. Não tem ninguém feliz com a saída do Pepa aqui. Mas isso é diferente de avaliação de trabalho. Não é avaliação de resultado, é avaliação de trabalho e projeção de resultado. Então, a gente avalia trabalho para projetar resultado. E dentro desse exercício, tomamos a decisão de tirá-lo. Toda decisão tem um risco. Toda decisão. Não existe nenhuma decisão. A decisão de ficar é um risco. A decisão de tirar é um risco. Tá certo, agradecer a Potter pelas informações. Vamos seguir falando do novo técnico do Cruzeiro, que começou como um treinador promissor no Flamengo lá em 2016. Você lembra? Lembra não, né? O Globo Esporte vai te contar agora quem é Zé Ricardo, o novo técnico do Cruzeiro. Se prepara que tu não vai querer outra coisa. José Ricardo Manarino, a.k.a. Zé Ricardo. Zé Paia. Ou seria Zico? Zico ficou. Uma história que vem dos tempos em que o profissional formado em educação física queria ser zagueiro. Mas logo percebi que ele não ia dar, não. Tempos de boas histórias, como a que explica a origem desse tal apelido de craque, que já te adianto não tem nada a ver com habilidade dentro de campo, tá? É que certa vez pintou um pênalti pro Zé bater. E eu perdi o pênalti. Logo em 86, ano em que o Zico fez o mesmo na eliminação do Brasil pra França na Copa do Mundo. E quando eu voltei na semana seguinte, o pessoal, perdeu o pênalti, o Zico perdeu o pênalti, Zico, e ficou.
Bom, por razões óbvias, a carreira como zagueiro não passou da categoria de base. Mas logo ele descobriu a real vocação. Teve uma brecha lá no futsal do Vasco. Pô, acho que dá pra você. Eu falei, pô, Vasco. Cheguei no Vasco em 93. O Zé já novinho, já dava conselho, broncas. Foi muito importante ele na minha formação como atleta. Era muito jovem, tinha apenas 25 anos naquela ocasião. E foi ali no futsal do Vasco que começou a ser construído o perfil do professor. O Zé, ele gostava de seriedade no trabalho. Ele é um cara bem firme nas posições dele. Sério, mas também paizão. Ele não vinha treinar. E o Zé que conseguiu tênis pra ele treinar. O Zé arrumou o treino pra mim treinar, graças a Deus. Primeiro jogo ainda fui com a 10, mano. Das quadras pros campos. E foi logo no rival Flamengo que a carreira vingou. Em 2016, o ano da vida do Zé. Esse é Molinho! Esse é Molinho! A gente começou o ano, né, que a gente dá aquelas famosos 7 pulinhos lá na onda. Se alguém me falasse o que aconteceu com a gente, eu talvez não acreditasse. Campeão da Copinha num time que tinha só Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. O Flamengo é campeão da Copa São Paulo! Aquele cara lá, nosso treinador fenômeno. Promovido ao profissional meses depois para uma campanha de sucesso no Brasileiro. É do Flamengo! Vocês falam, né? Hoje nós vamos jogar e vamos ganhar. É assim que vocês falam? Hoje a gente jogou pra jogar e jogou pra ganhar. Demitido em 2017, Zé fez o caminho de volta pro Vasco. E de novo, um início promissor. Mas foi lá no Gigante da Colina que ele sentiu pela primeira vez algumas tristes realidades da vida de treinador. Não estamos gostando do seu trabalho. Passaria por algo ainda pior no emprego seguinte no Botafogo. O Zé optou por esperar um pouco mais, mas quando deixou o local, foi alvo da revolta de parte do grupo que veio protestar. Mas até nos momentos mais difíceis, o Zé Ricardo conseguiu mostrar uma de suas características mais marcantes: a leveza. Tá me derrubando em outubro? Não, né? Demitido após 8 meses de trabalho, o Zé foi acumulando passagens curtas por outras equipes. Fortaleza, Internacional, uma experiência no estrangeiro, lá no Catar. E então teve o retorno ao Vasco no ano passado para tentar recolocar o time na elite. Numa realidade bem diferente da SAF atual. Acho que a última vez que eu tomei tanto não foi na minha época de baile matinê. Dificuldades que fizeram o Zé deixar o clube no meio do ano para aceitar uma oferta no Japão. A missão era livrar o Shimizu Pulse da queda para a segunda divisão, mas não deu certo não. Ele foi demitido em abril com o time na zona de rebaixamento da segundona japonesa. São 2 períodos, tá? No Cruzeiro, a chance de um novo recomeço. Para mostrar que ainda pode ser aquele cara promissor lá de 2016 e fazer o cruzeirense voltar a sorrir. Esse é Molinho! Esse é Molinho! Se prepara que tu não vai querer outra coisa. O Zé Ricardo comanda o primeiro treino hoje à tarde na Toca e amanhã no Globo Esporte, claro, a gente mostra todos os detalhes desse trabalho. A coletiva é o grande assunto de hoje, né? A coletiva de apresentação do novo técnico do Cruzeiro, Zé Ricardo, ele que foi anunciado ontem à noite pelo Clube Celeste, uma semana depois da demissão do Pepa, depois de um período também de silêncio da diretoria. O Pedro Martins concedeu a entrevista coletiva logo após o Zé Ricardo e o novo técnico do Cruzeiro chega com a companhia do Kleber dos Santos, que é o auxiliar técnico, e do preparador físico Fábio Eiras. Passando rapidamente aqui o currículo do Zé Ricardo, tem passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, pelo futebol do Catar e também pelo futebol do Japão. Inclusive, o último trabalho dele foi no país oriental, onde não teve um bom aproveitamento não. O Zé Ricardo tem 52 anos, apresentado hoje na nova sala de imprensa da Toca da Raposa, inaugurada hoje também, assinou o contrato até dezembro do próximo ano. Vamos ver qual que será o futuro do Cruzeiro sob o comando de Zé Ricardo. Ele teve hoje o primeiro contato com os jogadores na Toca da Raposa, comandou a primeira atividade e vai ter aí 8 dias até o primeiro desafio dele, até a estreia que vai ser diante do Santos na quinta-feira da próxima semana. E aí o Zé Ricardo vai emendar 2 jogos seguidos fora de casa. Primeiro o Santos,
Depois o Fluminense já chega com uma missão dura pela frente, viu, Rafa? Samuel, perguntar o seguinte, você teve hoje lá na Toca da Raposa, o nosso Gabriel Moraes também, queria saber de você, qual foi sua percepção ali, primeiro da coletiva do Zé Ricardo, o que você achou do discurso dele? Então, o Zé Ricardo, ele recebe essa grande oportunidade na carreira dele, né? E lá atrás, quando o Cruzeiro começou a fazer contatos, né? E até eu vi muita gente falando em rede social que o Cruzeiro ia ter dificuldade, enfim, para contratar um treinador. E claro que num primeiro momento, e a gente já trouxe aqui algumas tentativas do clube, mas deu para ver que o Zé Ricardo ele chega com muita vontade, né? E com todo respeito a quem recusou, a quem tá desempregado aí e tudo mais, mas você recusar uma situação como essa, que é trabalhar em um gigante, e hoje o Cruzeiro tem 5 pontos à frente do 17º colocado, né? Porque o Cruzeiro não tá na zona de rebaixamento, se Deus quiser nem vai beirar lá, tem um confronto importante na semana que vem, mas é uma chance de um técnico chegar e tem uma estrutura pronta, uma base montada. Volto a repetir aqui, alguém pode até discordar, mas em relação aos times da Série A do Campeonato Brasileiro, dá pra gente contar nos dedos quem tem uma equipe espetacular, um elenco muito acima e que vem jogando muita bola. Isso aí dá pra gente contar e são poucos. Então o Cruzeiro tá ali na média da maioria e já mostrou que tem capacidade para desempenhar melhor do que vem desempenhando e para ter resultado melhor do que vem tendo. Então, eu vi o Zé chegando, sabendo também da responsabilidade que é grande, e agora que já foi contratado, a gente pode falar, esse não é o meu preferido, eu preferi aquele, na lista aí, e acho até que o Matheus, naquela lista que ele trouxe, nem tinha o Zé Ricardo, quando ele falou, eu falei, essa lista aí, meu Deus, tem que aumentar a oração. Mas é um técnico e buscando informações que agrega muito. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um ex-atleta aqui do Cruzeiro e ele falando, poxa, eu tinha que estar aí agora que chegou a comissão técnica do Zé, conheço muito o auxiliar técnico dele, foram importantes demais para minha carreira, enfim, não precisa aqui também falar o nome de quem é, mas é a expectativa agora de mudança de ares, de chegada de um novo comandante que possa unificar este elenco, né? Pelas palavras do Pedro Martins, aí já até acrescenta aí o que a gente vinha falando, não só sobre relacionamento, comissão técnica, o dia a dia não estava legal realmente e eles fizeram a opção pela troca. Então, o Zé Ricardo vai chegar, tem uma base montada, ele precisa fazer alguns ajustes, obviamente, e não repetir o que vem acontecendo de ruim, né? Porque se for para repetir aí o que vem acontecendo, nem precisava troca no comando técnico. Mas vamos ver o trabalho aí que ele vai fazer. Tem tempo até que outros técnicos não teriam. O momento talvez para se trocar um técnico em termos de tempo é o melhor. 4 jogos apenas no mês de setembro. Já teve mês aí que teve 7, 8 jogos e isso não tem nem tempo de dar treino, né? E o Zé Ricardo vai ter isso e só desejar toda a sorte do mundo pra ele aí, porque vestiu as 5 estrelas, eu tô na torcida sempre pra que dê tudo certo. O Zé Ricardo indo bem, o Cruzeiro vai ir bem e é o que importa no momento. E essas foram as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.